Adicionando suporte a pastas no nosso framework PHP, mais uma do nosso curso de PHP moderno e completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje, dando continuidade aí às aulas que nós estamos montando um framework aí usando o PHP, a gente vai adicionar suporte aí a pastas em alguns locais aí do nosso framework, tá legal? Então, se você não assistiu às aulas aí que a gente vem fazendo o framework, recomendo, volta lá, assiste as outras aulas, pratica aí no seu computador, executa no seu computador, monta o código aí no seu computador, depois você volta aqui para a gente continuar. Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classe final. Deixa aqui nos comentários o que você está gostando, o que você não está gostando, o que você espera aprender, né? Quais são suas dúvidas, tá legal? Eu também vou deixar aqui para vocês a playlist do nosso curso de PHP Moderno Completo. Vou deixar aí também a playlist do nosso curso de HTML, que vai ser útil aí nas próximas aulas. E também vou deixar para vocês aqui o link da última aula, tá legal? Então, agora vamos lá para o código para eu poder te mostrar isso daqui na prática e a gente começar a dar suporte aí a mais pastas dentro do nosso projeto. Então, eu estou aqui com o meu projeto aberto. Nosso projeto ele está já funcionando. Nós melhoramos bastante aí a estrutura do projeto aí nas últimas aulas e hoje a gente vai dar mais um passo aqui na nossa estrutura do nosso projeto. Então, se vocês observarem aqui dentro da estrutura do nosso projeto, dentro da estrutura de pastas, vocês vão ver o seguinte. Nós temos aqui, né, a nossa pasta de componentes, nós temos aqui a nossa pasta de configs, nossas pastas, a pasta de controllers, a pasta de funções, a pasta de serviços aqui, a pasta pages, migrations e listeners, tá? O que acontece? Alguma dessas pastas é interessante que a gente dê suporte a colocar os arquivos dentro de pastas. Então, por exemplo, imagina lá que eu tenho controllers. De repente, eu posso ter lá, por exemplo, para cadastro de produtos, eu posso ter a listagem de produtos, posso ter cadastro de produtos, pode ter diversas operações de produtos. Hoje, a gente só tem um controller de produtos. Mas e se por acaso eu precisasse criar mais de um controller aqui, né, de produtos? Como que eu faria isso, né? Então, é nesse ponto que as pastas podem permitir nós nos organizarmos melhor. Então, eu poderia sim ter suporte aqui, por exemplo, criar uma pasta e falar assim, olha, eu quero pegar o controller que está dentro de uma determinada pasta, certo? A mesma coisa vale aqui para os nossos listeners, né? Então, por exemplo, esses dois listeners estão relacionados à criação do usuário. Eles poderiam estar dentro de uma pasta user created, por exemplo. Isso melhoraria a nossa organização. As páginas também, eu poderia ter aqui, sei lá, páginas de produtos, e aí eu ter diversos tipos de páginas de produtos lá dentro. Então, veja que é interessante aqui, né, que algumas pastas têm um suporte à criação de subpastas. Algumas não vão fazer sentido, como por exemplo configs. Em geral, você não vai ter muitas configs no seu projeto. Componentes, é interessante que você tenha suporte a ter, né, vários suporte a várias pastas dentro dos componentes, tá? É interessante, por exemplo, o que nos listeners, as migrations não, geralmente migrations não tem suporte a pastas, as migrations costumam estar sempre na pasta raiz, né? E os serviços, aqui para o nosso framework, que ele é muito simples, a gente não vai dar suporte a pastas, tá? Embora seria possível, né, você dar suporte a pastas, seria inclusive uma funcionalidade, né? Você colocaria dentro lá de uma config, quais são os serviços que você quer injetar, e aí ele injetaria, pegaria ali das pastas e tudo mais. Mas a gente não vai dar suporte a pastas aqui dentro de services, tá? Então, como que a gente vai dar suporte a essas pastas? Vai ser uma das coisas mais simples. Então, vou começar primeiro criando as pastas aqui. Então, dentro de controllers, eu quero criar uma pasta. Essa pasta eu quero chamar de products, certo? E eu quero colocar esse controller products lá dentro, tá? Eu acho que faz sentido eu ter uma pasta de products e jogar os controllers de produtos lá dentro. Por quê? Porque eu posso ter diversos tipos de produtos lá. Esses outros aqui, né? Então, home, about, not found, como é um controller só, você provavelmente só vai ter um controller para home. Você não vai ter mais de um controller para home. Então, eu acho que não faz sentido nesse caso, colocar isso aqui numa pasta. Poderia também colocar numa pasta, né? Home aqui não teria problema algum, tá? Poderia colocar o about dentro de uma pasta, o notifound dentro de uma pasta, mas eu acho que para esse caso aqui
esses dois aqui fazem sentido ficar na raiz, tá? Vou vir aqui nos listeners, tá? E aqui nos listeners eu vou criar aqui user created e vou mover os meus listeners lá para dentro, certo? Então já movi aqui os meus listeners. Aqui nas páginas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar uma página products, certo? E aqui repara que em products eu posso jogar os dois arquivos aqui, ó. Eu tenho tanto product quanto products aqui. Então eu vou pegar esses dois arquivos e vou jogar ele para dentro da pasta aqui, certo? Se nós rodarmos nosso projeto, agora vai quebrar tudo, né? Então a gente vai ter aqui, né, quando a gente navega aqui, né? Então a home não deu problema porque eu não mexi nos arquivos da home, mas quando eu vou para produtos aqui, ele quebra. O listener, né, ele não está mais executando, certo? Então, deixa eu até tirar aqui o arquivo antigo. Ó. Então, nossos listeners, eles não estão mais executando, apesar deles estarem na pasta, porque a gente tem uma verificação para saber se o listener existe ou não, né? Então, nesse caso, ele não está sendo, né? Ele não está sendo executado aqui. Nós temos um file exists aqui. Então, a gente vai ajustar isso. Então, nós vamos criar aqui dentro do nosso arquivo path, a gente vai criar uma nova função, tá? Vai ser bem simplesinho, function. A gente vai colocar aqui get require path. Ele vai receber uma string. Essa string vai ser aqui o require path, certo? E ele vai retornar uma string, ou seja, onde que está esse arquivo. Basicamente, o que ele vai fazer aqui é, ele simplesmente, né, como a gente tem trabalhado aqui, a gente já viu que toda vez que a gente está colocando pastas, nós estamos utilizando aqui, né, esse Directory Separator. Por quê? Porque no Windows a barra é de um lado, no Linux é de outro, então a gente precisa que as barras respeitem o sistema operacional que está rodando. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Então, nós vamos usar um return, vou dar aqui um str replace. O que eu vou buscar? No nosso sistema, toda vez que eu quiser criar uma pasta, eu vou colocar uma barra normal para a direita. Então, essa é uma definição do nosso sistema. Toda vez que eu quero dizer que um arquivo estará dentro de uma pasta, eu colocarei uma barra para a direita. Geralmente é dessa forma. Mas, ou por exemplo, posso colocar o contrário, né? Vou até colocar o contrário aqui, né? No caso do contrário, né? Tem que ser duas barrinhas aqui, tá? Porque senão ele não vai entender aqui que a gente quer. Então, posso colocar uma barra para a direita ou para a esquerda. Por que eu vou colocar para a direita? Porque se eu colocar para a esquerda, toda vez que eu for pôr a barra, eu vou ter que colocar sempre duas, certo? Por causa do escape aqui, né? Quando eu coloco só uma barra, o PHP está esperando que eu coloque algum caractere que eu quero escapar aqui. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui um /n, por exemplo. Eu quero escapar, por exemplo, a própria aspas. Eu quero que apareça uma aspas no local. Então, eu vou colocar para a direita, porque evita de eu ter que ficar colocando sempre duas barras, tá? Beleza. Toda vez que ele encontrar uma barra, o que ele vai fazer? Ele vai trocar pelo Directory Separator, ou seja, automaticamente onde tem uma barra ele vai trocar pela barra correta. Se for a barra da direita vai dar na mesma, se for a barra da esquerda, né? Se for a barra ao contrário ele vai trocar pela barra certa. Então vou colocar aqui o require path, certo? Feito isso, já está pronto aqui. Agora a gente só vai substituir. Então vamos procurar aqui onde eu coloquei o require once dentro do nosso projeto, tá? Então basicamente é isso. Então o que eu vou fazer aqui? No meu arquivo app, nenhum desses que tem aqui eu vou modificar. Por quê? Porque esses daqui são os nossos serviços. Como a gente acabou de dizer, os serviços não vão ter suporte à pasta. Então, nenhum desses vai entrar e nem as configs, certo? Então, esse arquivo eu vou tirar. As migrations também eu não vou mexer, porque, como eu disse, as migrations sempre estarão lá na pasta raiz e elas usam os serviços, certo? E os serviços também não têm suporte aí a pastas, então também não vamos mexer. Então, nós temos aqui dentro do nosso, no nosso index principal, também não vamos mexer. Nós temos aqui na nossa navbar um require once, mas repara que nesse caso ela está chamando um arquivo que está junto dela, então eu nem precisei dizer a pasta, certo? Então nesse caso aqui também não vou precisar. Se eu precisar futuramente eu posso utilizar aquela função. E agora eu tenho aqui tanto no Event Dispatcher, tanto no Router, quanto aqui nos Functions, tá? Então vamos começar pelo Router aqui. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Veja que
No router aqui já está dando erro, ó. Então, quando eu mudo de router aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu router, onde eu tenho o meu require once, eu vou simplesmente dizer o seguinte, olha, basta que aqui você chame o get require path, certo? Ou seja, toda vez que alguém passar uma pasta para o nosso controller, automaticamente ele vai trocar. Vou fazer a mesma coisa aqui no nosso event dispatch, veja que vai ser bem simplesinho. Get require path, ou seja, ele vai passar qual é o listener e automaticamente vai ter uma barra ali, e aí eu vou poder dizer que é uma pasta. E eu vou vir aqui no router, já fiz, no event dispatch eu já fiz, e aqui eu vou fazer também no caso das páginas, porque os componentes aqui são fixos por enquanto. Repara que a gente está sempre chamando o header e sempre estamos chamando o footer, mas a página ela pode estar dentro de outra pasta. Então a gente viu aqui, por exemplo, que para produtos, né, a página de produtos ela estará dentro de outra pasta. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar isso aqui também, get require path, certo? E agora, a partir de agora, eu tenho suporte às pastas. Vou rodar aqui, certo? Ainda está dando erro porque a gente moveu os nossos arquivos e ainda não configurou, tá? Então, maravilha. O nosso controller de produtos que a gente moveu, então nós vamos vir aqui nas rotas. Tá vendo que aqui, ó, nós temos qual é o controller? Produtos, certo? Então, se eu vier aqui na rota de produtos, ó, tá dando erro, por quê? Porque ele tá dizendo, olha, o controller produto que você disse que queria chamar não existe, certo? E agora por que está dando esse erro? Porque o produto, né, o controller, agora ele está dentro de uma pasta chamada products. Então, o que eu vou vir aqui? Vou colocar aqui, ó, products barra products, ou seja, o controller produtos está dentro da pasta produtos. Vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo, ó. Então, vou colocar aqui, copiei, colei, coloquei uma barra, vou atualizar aqui. Ó, o nosso erro já mudou, ele deu certo aqui o de cima, certo? Já deu certo aqui o header. Agora ele está dizendo o seguinte, olha, as páginas, a página de produtos, ela não está mais onde ela dá, onde você disse que ela estaria. Você disse que ela estaria dentro de pages com o nome de products, mas na verdade agora ela não está. Então a gente vai mudar aqui onde nós fizemos isso. Então vamos vir aqui nos nossos controllers. Então a gente mexeu nas páginas de produtos, então nós vamos no controller de produtos. E repara que nós estamos chamando a página produto. Só que a página produto agora está dentro de uma pasta. Então, vou colocar aqui, ó, products barra product, que é o nome da página, no caso, né? Então, products aqui com P maiúsculo é o nome da minha pasta e o products com P minúsculo é o nome do meu arquivo, certo? Que é o arquivo que está aqui, ó, está em minúsculo. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Então, products barra product, ou seja, o arquivo product está dentro da pasta products. Fiz isso, vou atualizar aqui, ó, já está funcionando, temos os três funcionando, só que os nossos listeners ainda não estão funcionando, certo? Por quê? Porque a gente tem que mexer na configuração do listener. Então, vamos em eventos, aqui onde que ele busca o listener. Por padrão, ele busca o listener dentro da pasta listeners, certo? Ele busca todos os listeners dentro dessa pasta aqui. Só que agora, esse listener, ele está dentro de uma pasta, certo? Ele está dentro de user created. Ou seja, eu preciso dizer para o nosso framework que, a partir de agora, ele está dentro de user created. Então, vou colocar aqui, ó, user created barra, certo? Está funcionando. Vou fazer a mesma coisa no outro aqui, ó. User created barra, ou seja, esse listener, user created email listener, ele está dentro da pasta user created, certo? Vou rodar aqui agora, certo? Continua funcionando e voltou a funcionar aqui, né, o meu listeners, ou seja, a partir de agora tá tudo funcionando aqui novamente, tá vendo? Cada vez que eu clico, ele dá um append aqui no arquivo, tá legal? Então, basicamente, a gente acabou de adicionar suporte, né, a listeners aí. E aí, essa função que nós criamos, ela também poderia ser usada dentro das próprias páginas, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui uma página, vamos supor a página home aqui, ó. Eu vou criar um componente só de teste aqui, ó. Então, eu vou criar aqui dentro de componentes, ó, vou criar uma pasta teste, e aí eu vou colocar aqui, ó, meu componente de teste. Então, eu vou criar um nome aqui, ó,
Esse component, ele vai se chamar date.php. E ele simplesmente vai ter aqui a data do dia. Hoje é dia 28/2/2026. Eu vou colocar ele, inclusive, como uma string fixa. Né? Poderia colocar aqui também, né? Por exemplo, vou colocar então, usando uma função do PHP. Então, vou colocar aqui, ó, date, certo? E aí eu vou colocar aqui que no date eu quero aqui o dia, mês e ano, certo? Então, eu tenho aqui o meu date. Nesse caso aqui, como é só um arquivo vazio, ele poderia estar direto aqui, né? PHP, mas eu vou colocar ele assim, porque assim fica mais curtinho, é um eco bem mais curtinho, tá? Então, maravilha, eu tenho aqui esse date que eu quero que apareça aqui na nossa página, por exemplo. Então, eu vou vir aqui na página home, ó, por exemplo, e eu quero dar o include agora naquele componente. Então, eu quero colocar aqui, ó, PHP, certo? Eu quero dar um require once em quem? Bom, eu quero um componente, os componentes a gente viu que estão na pasta componentes, certo? E aí, dentro da pasta componentes, eu posso chamar aqui, ó, get require path, e eu quero qual componente? Eu quero o componente que está dentro de teste, e qual é o nome dele? O nome dele é date.php, certo? Date.php, certo? Fiz isso, coloquei aqui o meu require, vou voltar na minha página home, repara que agora eu tenho aqui, né, suporte à minha pasta, certo? E aí eu poderia criar aqui, sei lá, por exemplo, teste, aí dentro de teste eu teria aqui, por exemplo, date, e aí o date estaria lá dentro. Então, por exemplo, então ficaria teste date.php. Vou rodar aqui, ó. Repara que ele passa a ter suporte a pastas. Então, quando você quiser incluir qualquer coisa no seu sistema, a gente já tem as constantes que dizem em quais pastas eles estão. E agora, dentro dessas constantes, a gente pode pegar um arquivo que está dentro de uma determinada pasta, utilizando o get require path aqui. Essa é uma função, ela é uma função global. Qualquer um pode acessar, né? Diferente das outras, né, que nós fizemos lá pelas configs, né, que somente a config pode acessar. Essa daqui é uma função que ela é interessante, né, que ela seja global, ou seja, qualquer local que eu precisar incluir um arquivo, eu simplesmente dou um get require path e ele troca para mim as barras pela barra que eu preciso. Basicamente é isso, tá? Então, eu vou tirar aqui o arquivo, tá? E vou tirar aqui também a pasta, tá legal? Então, basicamente é isso. E aí já temos o nosso suporte a pastas, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje, bem tranquilinha. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente dá suporte a views, né? Por enquanto, a gente, toda vez que nós estamos chamando uma página, né? A gente está chamando essa função make page, essa função make page está dando require, certo? E está incluindo a página lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos modificar isso daqui para que, ao invés de eu chamar essa função make page, né, então eu vou chamar a página. Então, por exemplo, eu vou chamar a página home, e a página home que vai dizer quem que ela quer incluir. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está tirando a responsabilidade, né? Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, toda vez que eu chamar uma página, inclui o header, a página e o footer. Mas quem deveria decidir o que vai incluir é a própria página. Então, a própria página home, ela tem que saber quem ela quer incluir. Ela pode incluir sempre o header? Pode. Ela pode incluir sempre o footer? Pode, mas eu posso criar um if aqui dentro e incluir o header em determinada situação, incluir o footer em determinada situação. Portanto, quem vai decidir, né, essa estrutura aqui vai ser a própria página, a gente chama isso de view. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, a gente vai criar mais um item lá para nosso config. Ele vai ser responsável por dizer qual é a página que a gente vai pegar e passar os parâmetros para ela. E a página em si, que vai saber quem que ela tem que incluir, quem que ela tem que dar require e assim por diante, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, segue nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.